Boa tarde! Vamos nos unindo, vamos nos juntando. Um mais um é sempre mais que dois. Essa matemática divina é muito diferente. Jesus ensina com os pães e peixes que é dividindo que se multiplica. Que um mais um é sempre mais que dois. Ou, literalmente, onde dois ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Dois para Jesus será sempre três. E que três? Que três? Porque toda multiplicidade, todos os números da vida, as numerosas criaturas, no final das contas somos um. Eu e meu Pai somos um, Deus mais Jesus é igual a um. Isso quer dizer que nós, com Jesus e com Deus, seremos um. Toda a criação, todo o universo, quantas inumeráveis criaturas existem. Não se assuste. São um. Somos um. Tudo é um. É uma matemática muito diferente, não é? Precisamos, todos nós, descobrir o que é isso, o que é esse viver tão diferente que a humanidade vem atravessando. O que é isso? De onde dois estiverem reunidos, faz-se guerra, faz-se conflito, faz-se antagonismo. Por que isso? De onde vem isso? Como podemos tratar e curar isso? Porque sim, na superfície somos diferentes. Ninguém disse que a diferença precisa ser antagonismo, mas sim, na superfície somos muito diferentes. Brancos e pretos, brasileiros e japoneses, ricos e pobres, de uma religião ou de outra, de uma ideologia ou de outra, de uma arte, de uma profissão ou de outra. Mas, assim como no corpo, as diferentes culturas, raças, faixas etárias, classes sociais, no raio-x são muito parecidas, nós também não somos nem ricos nem pobres, nem brancos nem pretos, nem de uma nação ou de outra, de uma ideologia ou de outra, de uma profissão ou de outra. Nós somos espíritos temporariamente vestidos assim ou assado. Mas no fundo, na matéria ou no espírito, somos muito parecidos uns com os outros. No fundo, em espírito somos um. Como estamos ainda na superfície, como estamos apenas nas máscaras, temos vivido a diferença como uma guerra, um ataque, uma defesa constantes, o que faz da nossa vida uma violência que, para não ser sofrida, é impingida, porque a melhor defesa é o ataque. E quem disse que temos que nos defender de alguma coisa? Era uma vez
um braço que, olhando o outro braço, estabeleceu uma rivalidade, um antagonismo, uma guerra. E passou, a partir de então, a agredir o outro braço. Por tanto tempo agrediu o outro braço, que fez feridas, fez hematomas, fez fraturas. Quanto tempo demorará o braço agressor ao perceber a coincidência que cada vez que provoca dor, ele sente a dor? Como pode ser que o agressor sinta a dor do agredido? Mas é assim. Quanto tempo demorará o agressor, sentindo a dor que provoca, até perceber que fazem parte ambos os braços de um mesmo corpo? Quanto tempo demoraremos, nós, humanos primitivos, a perceber, quanto tempo demoraremos a perceber que não somos diversos como nos sugere a superficialidade? Que a cor da pele, o gênero sexual, a classe social, as profissões são apenas roupas diferentes. Que não há por que nos identificar. Numa outra metáfora, suponhamos que num lugar de grande aglomeramento urbano, grande aglomeração, surgisse uma voz de comando que se unissem num canto os que tivessem com camisa verde, no outro com camisa amarela, no outro canto os com camisa vermelha, no outro canto os com camisa abóbora. E depois que tivessem separados, todos de acordo com a sua camisa, branca, preta, a voz de comando mandasse que os grupos se atacassem, se odiassem, se agredissem. Os menos lúcidos começariam a atender a voz do comando, porque a voz do comando do ataque é da fragmentação, da separatividade, do orgulho, do egoísmo. Mas há uma outra voz de comando em nós, que deveria questionar: como eu vou agredir a pessoa que está com uma camisa diferente da minha? Se algumas dessas pessoas são meus parentes, são meus filhos, são meus amigos. Como eu vou agredir a pessoa que está com uma cor diferente se no meu armário eu tenho também essa cor? Só escolhi hoje sair de azul, mas eu também tenho amarelo no meu armário. Nós todos. Como podemos um homem agredir uma mulher se no seu armário existencial ele já foi mulher numa outra vida? Ou será numa próxima? E assim, agredir de uma outra classe, de uma outra profissão, de uma outra nacionalidade. Raul Seixas trouxe para nós com grande sabedoria que ele nasceu há 10 mil anos atrás e já foi tudo, já ocupou todas as posições. E assim deve ser, porque a sabedoria vem dos diferentes pontos de vista. A elevação, a capacitação para o amor se dá pela compaixão. O fanatismo, o egoísmo, que nos aprisionam em um único ponto de vista, é a base de toda a violência.
Não há por que nos identificarmos como se fôssemos o corpo que temporariamente estamos vestidos. Não é? Aquele que se identifica demais com o seu corpo fica com uma autoimagem muito frágil, fica facilmente atacado. Por que tanta suscetibilidade, tanta fragilidade, tanta identificação com aquilo que é provisório? Por que não distinguir aquilo que é permanente e nos identificar apenas com isso? Porque alguém pode atacar, como na escola, nos atacar por ter orelhas de abano, por ter narizes compridos, por ser mais gordo ou mais alto, por ser preto, branco, mulher, um cabelo de um jeito, um cabelo do outro. Sim, nas escolas ataca-se por tudo. Mas apenas os identificados com essas coisas, com esse corpo, com esse cabelo, com essa aparência, se doerão, se machucarão, se deixarão abalar, porque a um ataque superficial corresponde uma posição superficial também. Só alguém que tenha dúvida da sua própria sexualidade poderá se abalar se alguém atacar. Só alguém que tenha insegurança frente a uma inferioridade em relação à sua classe social, à sua raça. Porque, na verdade, nada disso somos nós. Nós não somos homens, nem mulheres, nem brancos, nem pretos, nem ricos, nem pobres. Nós somos um espírito temporariamente vestido dessa e daquela condição. Nesse ponto de vista, não há hierarquia e não há fragilidade, não há fraqueza, não há suscetibilidades, não há sensibilidades. Não é assim? Pense. Não coloqueis vosso coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Não coloqueis vosso coração, vossa mente naquilo que perece, mas sim naquilo que permanece. Isso nos dá uma força, nos torna inatacáveis ou inatingíveis. Pelo menos por essas ofensas corriqueiras do ego e da superficialidade. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Nada de errado em lutar pelos direitos da mulher, dos gays, dos pretos, dos pobres, dos nordestinos. Nada de errado. Lutemos pelos massacrados do mundo, pelos injustiçados do mundo, mas ensinemos a eles e a nós mesmos, que todos estamos em alguma categoria menosprezada, no caso brasileiros, por exemplo, não é? Sul-americanos, mas sabendo que não somos isso. Não façamos disso, dessas guerras imputadas pelo preconceito, pela arrogância, uma defesa igualmente preconceituosa e arrogante. Senão, o agressor vence.
A vitória verdadeira está na essência, no sentido verdadeiro, está na compaixão, na fraternidade, na perspectiva espiritual, na perspectiva do infinito. Vamos ver o que diz Emmanuel a respeito da suscetibilidade, da sensibilidade, das agressões que nós vivemos. Vejam a pergunta que é feita a ele de número 252 no nosso O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. Somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas? E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Grande parte dos criminosos revela mesmo um projeto de vingança. Aquele adolescente, aquele jovem que foi massacrado na sua família, massacrado na sua escola, por sua condição social, por sua condição racial, muitas vezes ele coloca um revólver na cara de alguém, como quem pergunta: quem é menos? Quem é desprezível? Quem é realmente insignificante? Não é? Há um recalque, uma agressão, um projeto de vingança, muitas vezes no crime. E no suicídio também. O suicídio frequentemente é uma maneira de atacar os outros. Há mensagens de suicidas que chegam a ser cruéis com relação às pessoas, atacando, culpabilizando, responsabilizando os outros pelo seu ato extremo. Como entender isso? Então, somente se recebe a ofensa que se fez jus no cumprimento das provas, e considerando a intensidade dessa ou daquela provação, desse ou daquele ataque, poderá alguém reencarnar fadado, destinado ao suicídio e ao crime? Emmanuel diz assim: receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Mais do que resgate, a que se refere Emmanuel, vivemos a dor, vivemos as posições, as situações do mundo, por necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Tarefa da compaixão, faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem, a ser cumprida por boa vontade, por lucidez, por disponibilidade, por fraternidade, por amor. Mas que nós, na nossa primitividade, no nosso egocentrismo, ainda não estamos disponíveis a nos colocar no lugar do outro pela boa vontade. E precisamos então ser colocados no lugar do outro, no corpo, na matéria, na reencarnação. E é assim que o rico, o orgulhoso que humilhou pobres, pode renascer pobre. E o branco renascer preto, e o homem renascer mulher, e o judeu renascer palestino, e o palestino renascer judeu. Mas não é punição, não é agressão, não é vingança de Deus nem da vida. É apenas nos colocarmos no lugar daqueles que antagonizamos, que nos recusamos à compaixão e à empatia, para expandir nosso ponto de vista. Ou não se expande, no seu ponto de vista, um homem com o ponto de vista feminino.
e o rico com o ponto de vista de um negro, e um brasileiro em relação a um japonês? Claro que sim. A ausência de compaixão, o orgulho, a arrogância, a violência restringem nossa vida, empobrecem brutalmente. Deus, compassivo com a nossa pobreza voluntária, nos convida a riquezas, a expandir o ponto de vista, a crescer rumo à verdade. Porque a verdade não é de nenhuma classe, de nenhum sexo, de nenhuma nacionalidade, de nenhuma religião, profissão. A verdade vem da capacidade de olhar uma realidade dos mais diferentes pontos de vista. O que fazemos pela compaixão. Os velhos que se colocam no lugar dos jovens se aproximam mais da verdade do que os velhos arrogantes e os jovens arrogantes. Não é verdade? E assim é que a reencarnação faz na matéria o que deveríamos ter feito em espírito. Faz compulsivamente, faz obrigatoriamente aquilo que precisávamos ter feito voluntariamente. E assim somos convidados a expandir, a ampliar, a ver parcelas crescentes de verdade a cada vida nova. Coisa que nem mesmo precisaríamos de tantas vidas assim se fôssemos compassivos, se fôssemos empáticos. Não apenas de palavras e de visões, mas servindo ao outro, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Isso amplifica, isso expande, isso nos aproxima da verdade. Então recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias, diz Emmanuel, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. É um processo pedagógico, é um processo terapêutico, onde tudo nos chama à expansão afetiva, empática, rumo ao amor. E continua ele, no capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, amarguramos quando atacados na família, pela própria profissão, pela própria ideologia, pela própria religião. Não é? Mas frequentemente é bom viver isso, inclusive para quebrar a excessiva identificação, o fanatismo. Se nós não tivermos autocrítica com relação aos vários grupos dos quais nós participamos, se nós não conseguimos nos libertar dessa idolatria, dessa auto-idolatria a tudo que é nosso, a nossa vida será muito pobre, muito estreita e muito violenta. Não é? Existem, porém, vista a questão de outro lado, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores. E convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia. A ultrassensibilidade, a suscetibilidade, que está por trás de palavras como a honra, como o amor próprio, que nos faz agredir, atacar sempre que atacados. Então, existem no mundo as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão
Esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporária, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação dos seus semelhantes. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e por vezes sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos de modo algum imputar a Deus o fracasso de suas esperanças. Porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Em suma, ninguém pode ter reencarnado com o destino do crime ou do suicídio. Crime e suicídio são maneiras de nos rebelarmos contra as provas e as expiações, as dificuldades, as lições e os remédios amargos. São, em suma, falta de fé. Falta de conhecer e reconhecer que tudo na vida, estamos num hospital perfeito onde tudo é remédio, estamos numa escola perfeita onde tudo é lição. Nos rebelarmos do quê? Agredirmos o quê? Nos defendermos e atacarmos do quê? Não é? Aceitemos que dói muito menos. E aceitemos porque aprenderemos e nos curaremos muito mais rápido, muito melhor, muito melhor. Que a humanidade de revoltados, de repetentes de outros mundos que veio colonizar a Terra, aprenda e desenvolva a fé, que cura a revolta e cura a pena de nós mesmos pela aceitação, pela compaixão, pelo amor. Muito bom. Saudemos agora os amigos. Igor Galvão. É possível que tenhamos peregrinado por diferentes continentes, diferentes raças. Não raro, vivemos em corpos masculinos e femininos. Tudo isso nos fala da bagagem que trazemos enquanto espíritos imortais. É compreensível, assim, que nossos caminhos se cruzem com os das pessoas muito diferentes. De nós, razão pela qual nem sempre elas irão concordar com nossa visão de mundo. É isso mesmo, né? Com frequência nos depararemos com pessoas distantes dos nossos comportamentos e valores morais. Nada disso deve nos causar espanto e nem podemos nos espantar com tal conduta. Nós não somos o centro do mundo, não é? Certamente. Muito legal a sua colocação, Igor. Diz ele assim: eu ouvi em uma palestra que uma pessoa veio
digamos que sem alguns membros por cometer diversas vezes o suicídio, até que na sua última encarnação veio sem todos os membros, uma lição dura para não cometermos os mesmos erros. As reencarnações compulsórias são realmente muito restritivas. Às vezes, mais do que isso, vir sem todos os membros, é vir prisioneiro na própria mente, como os portadores de paralisia cerebral, por exemplo. Mas é tudo uma maneira de recuperarmos, revalorizarmos o corpo que nós desprezamos em outras vidas, a vida que nós desprezamos em outros corpos. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Adelaide Dias, Sueli Duque, Marco Aurélio Trindade, Maria José Sobral, Vera Lúcia, dando o seu boa noite a todos. Andréa Santos, lembrando e convidando amigos a estudarmos juntos. Façam vocês isso. Chamemos aqui pelos comentários, chamemos pelo compartilhamento. Se você entender, quando você entender que essa nossa reflexão faz sentido, pode fazer sentido a mais pessoas. Sérgio Marques, Andréa Santos, Enir Cajazeira, Igor Galvão. Que assim seja, mais um bom momento de estudos para todos nós e convidamos para amanhã estarmos juntos também. Veja se esses temas ampliam a maneira de ver e viver. Compartilhe. É o sentido, é o destino, é o convite da vida. Paz e bem a todos, um grande abraço e até amanhã.